Bom dia, meu nome é Maísa e eu faço parte do grupo, de um dos grupos de apresentação de trabalho de apicultura do professor Adriano. E nosso grupo é composto pelo Lucas, eu, Renato e Wesley. E o nosso tema é agentes polinizadores associados a plantas entomófilas. Bom dia, meu nome é Wesley, também faço parte do grupo aí. Vou dar continuidade ao trabalho aí apresentado pela Maísa. Todos sabem que a criação de abelha é uma das poucas atividades agropecuárias que atende aos três requisitos de sustentabilidade, caso econômico, social e ecológico, fazendo assim o aumento da renda agrícola para o apicultor, criando mão de obra e, além disso, contribuindo para a preservação da fauna e da flora, né? Caso da flora nativa. Além disso, ele incentiva o uso de boas práticas agrícolas, mantendo o equilíbrio entre a diversidade e o ecossistema agrícola. O uso dessas plantas atrativas em cultivos agroecológicos tem sido empregado de maneira positiva na agricultura familiar, como mencionado anteriormente. Normalmente, a inserção dessas plantas é feita com o intuito de atrair agentes de controle biológico, dessa forma reduzindo a aplicação de produtos fitossanitários nos cultivos agrícolas. Ademais, estudos apontam que tais plantas podem atrair polinizadores e, consequentemente, melhorar o rendimento dos agroecossistemas. Então, falar um pouco sobre essas plantas entomófilas, que muitas delas, a produção de frutos ou de sementes depende da qualidade de sua polinização. E alguns insetos têm, assim, a capacidade de aumentar a frutificação das plantas, sendo eles os agentes polinizadores. Alguns até se tornam indispensáveis para certas culturas. Um exemplo é a mamangava no maracujazeiro, que, quando presente na plantação, aumenta o número de frutas do mesmo. No caso da Apis mellifera, ela é capaz de polinizar diversos tipos de plantas. E em muitos cultivos, o manejo de polinizadores do tipo abelha incrementa muito a produção agrícola. E vou falar também um pouco, algumas, né, plantas que podem ser utilizadas para a atração dessas, no caso, das abelhas. O manjericão, calêndula, cravo amarelo, lavanda, coentro, erva de gato, funcho, sálvia, tomilho, açafrão, gerânio, lantana, áster, girassol e cosmo. E os que foram usados nesse experimento que nós vamos apresentar no trabalho foram o manjericão, um mix de calêndulas, cravo amarelo e coentro. Voltando a dar continuidade, o trabalho teve como objetivo principal avaliar o potencial das plantas entomófilas em atrair e hospedar os agentes polinizadores, bem como identificá-los. O trabalho foi feito pelo nosso amigo Lucas e pelo um aluno de graduação do Paulo, não sei se todos vocês conhecem aí, do Instituto Federal. O experimento foi confeccionado na área de produção agroecológica de hortaliças no sítio do Vale dos Ipês, localizado no distrito de Paraíso Garcia, município de Santa Rita de Bitipoca, que é uma mesorregião da Zona da Mata, aqui em Minas Gerais. Esse aparelho que aparece na foto é um aspirador é, utilizado para coletar, né, quais os tipos de abelha, para verificar quais os tipos de abelha foram atraídos pelas plantas que eu falei, as plantas entomófilas que eu falei anteriormente, para verificar quais são as espécies e a quantidade que foi, né, atraída por elas. Sendo assim, o resultado de discussão foram coletados ao longo das 16 semanas de amostragem 103 polinizadores
em plantas de calêndula, 45 em plantas de manjericão e 34 em plantas de coentro, como demonstra na tabela a seguir. Essa tabela demonstra a abundância de frequência relativa e a riqueza de agentes polinizadores conectados nas plantas de calêndula, manjericão e coentro, em Santa Rita do Vitipoca, Minas Gerais. Aí demonstra que a calêndula dando uma abundância de 103, coentro 34, manjericão 45. Né? Pode passar. Dentre as espécies mais abundantes em plantas de calêndula, manjericão e coentro, estão a Trigona species e a Paratrigona e a Algochiloropteris, respectivamente. Um fato interessante que vale frisar é que todas as espécies encontradas nesse experimento são de abelhas e principalmente melipônias. Isso serve para mostrar que essa família de insetos realmente apresenta um grande papel quando se fala em polinização, sendo que pode-se observar que a espécie mais abundante foi a Trigona species, que é popularmente conhecida como arapuá ou arapuã. Apesar de ser uma melipônia, ou seja, não possuir ferrão, ela tem uma aparência meio africanizada, como a gente pode notar aí na imagem. Ela é bem agressiva, e isso é pelo fato de ser uma espécie bem robusta e resiliente. Ela tem um valor biológico consideravelmente alto, já que consegue polinizar habitats degradados e se dispersar por grande distância, o que faz com que a sua polinização seja bem generalizada. Ela possui um alcance bem extenso, um comportamento, inclusive, parecido com a Apis mellifera. Geralmente, essa espécie costuma ser a primeira a polinizar os habitats degradados, daí, eventualmente, a área vai apresentar uma densidade de vegetação que vai propiciar a presença de outras espécies de abelhas. Pode passar aí. Aqui a imagem das espécies que foram encontradas no experimento, embora em números consideravelmente menos expressivos. Pode passar. O resultado divergente foi encontrado por Oliveira, em 2019, ao inserir plantas de asteráceas, calêndula e cravo amarelo, manjericão e coentro, em pequenos spots no interior do cultivo de morangueira. Tal autor observou que a espécie Apis mellifera foi a mais abundante dentre os polinizadores associados a tais plantas entomórficas. No que se refere à abundância de polinizadores, plantas de calêndula apresentou maior média e diferiu significativamente de plantas de manjericão e coentro, as quais não diferiram estatificamente entre si. Oliveira, 2019, também constatou maiores valores médios de abundância de polinizadores em plantas de asteráceas, calêndula, cravo amarelo, e em plantas de manjericão que as plantas de coentro. Contudo, o autor verificou que não houve diferença significativa entre a média de polinizadores associados às plantas de asteráceas, plantas de manjericão. A conclusão foi que as plantas entomófilas testadas, calêndula, manjericão e coentro, apresentam potencial em atrair agentes polinizadores. As espécies Trigona spinipes, Paratrigona subnuda e Algochloropsis são os polinizadores mais abundantes em plantas de calêndula, manjericão e coentro, respectivamente. Então, esse trabalho demonstra a importância da polinização na agricultura. Ou seja, na área onde a polinização é deficiente, a colheita chega a ser até 50% menor do que a área que possui a polinização efetiva. Mas o processo de polinização tem sido afetado pelo emprego intensivo de insumos químicos para o controle de pragas e doenças nas áreas de produção. O odor e os altos níveis de toxicidade dos insumos não apenas afastam, como chegam a matar as abelhas durante as visitas para coletar, quando ela chega na planta para coletar o néctar
e o pólen nas flores. Sendo assim, a gente está aqui para demonstrar em grande importância, demonstrar esse trabalho bacana feito pelo nosso amigo Lucas, parabenizar ele pela confecção dessa pesquisa que veio trazer para nós aí uma enorme riqueza aí de conhecimento, e agradecendo assim ao grupo pelo todo. A gente agradece pela, pela atenção de vocês e do mais, muito obrigado. Obrigada.